Já parou para pensar se às vezes não é o livro que está lendo a gente? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai fundo nessa ideia, usando um texto bem antigo, o Zohar. E ele vem com um desafio: questionar quem é que de fato está lendo. Todo mundo conhece essa sensação, né? De pegar um livro tão bom que de repente a gente é transportado para dentro da história. Não estamos mais só lendo, a gente está vivendo aquilo. A gente vira parte da trama, sente o que os personagens sentem, as palavras somem da página e o que fica é só experiência pura. Pois é, mas e se o jogo virar? E se o livro não for sobre a história que está ali escrita, mas sobre a pessoa que está lendo? É exatamente essa a proposta do Zohar, e é aqui que o mistério começa de verdade. Olha, normalmente a gente pega um livro e a primeira coisa que vê é o autor, é o padrão. Mas o Zohar, ele inverte completamente o foco. Ele força a gente a fazer uma pergunta que quase nunca passa pela nossa cabeça. Afinal, quem é o leitor? E aqui está o ponto central. Descobrir quem é o leitor não é um detalhe, não mesmo. É a chave para entender a mensagem do livro. Se a gente não fizer essa pergunta, o conteúdo todo fica um enigma, impossível de decifrar. Isso, claro, leva a gente para uma questão ainda mais funda. Se a identidade do leitor é a chave, então, primeiro a gente precisa entender o que é esse eu que está segurando o livro, né? Vamos ter que questionar a nossa própria ideia do que é ser um indivíduo. Aí parece óbvio, né? Ué, sou eu, mas o que exatamente constitui esse eu? Aquela resposta que vem na ponta da língua, ela é só a pontinha do iceberg. A realidade por baixo é bem mais complexa. Essa é a nossa definição padrão, né? O eu é um corpo com sentimentos e ideias particulares. Um indivíduo entre bilhões de outros, muitas vezes competindo. A gente vive separado das outras pessoas, seguindo aquela lógica de o que é meu, é meu. E é aqui que vem a grande virada. Uma virada radical mesmo. O Zohar diz que essa ideia toda de um eu individual separado é uma ilusão. O livro não foi escrito para um indivíduo porque, lá no fundo, essa coisa de indivíduo, do jeito que a gente pensa, simplesmente não existe. Ok, então. Se não somos indivíduos separados, o que a gente é? Para responder isso, a gente precisa olhar para a base de tudo, para como a realidade funciona. E tudo, aparentemente, se resume à interação de duas forças principais. Então, na base de tudo que existe, tem só duas coisas. De um lado, uma força que doa, uma força criadora pura. A gente pode chamar de lei da natureza. Do outro lado, uma única criatura, que é o desejo de receber. E essa criatura é a totalidade de tudo, a alma coletiva. Mas olha que interessante, elas não são forças opostas em guerra. É mais como os dois lados da mesma moeda, sabe? E a interação entre elas, esse jogo de dar e receber, que projeta absolutamente tudo que a gente experimenta, tanto no nosso mundo interior, quanto na realidade física aqui fora. Isso nos leva para a metáfora principal que explica a nossa realidade. Pensa bem, se na essência existe só uma alma coletiva, por que a gente se sente como bilhões de indivíduos separados? A resposta, segundo o Zohar, está num evento que a gente pode chamar de estilhaçamento. O processo teria sido mais ou menos assim. Existia essa criatura única, o desejo de receber. Para dar autonomia para ela, a força doadora a quebrou, estilhaçou esse desejo original em bilhões de pedacinhos. Cada pedacinho se tornou um eu que parece separado. Mas a parte mais maluca é que, igualzinho ao holograma, cada fragmento minúsculo carrega dentro de si a imagem inteira do todo. E esse é o conceito-chave, a tal da alma holográfica. Basicamente, a humanidade inteira é, na verdade, uma única criatura. Cada pessoa é um pedacinho desse holograma, mas que contém o holograma inteiro. Aquele eu que parece tão isolado, tão sozinho, na verdade é um reflexo de todos os outros eus e da alma coletiva inteira. Ok, a gente foi fundo na teoria, mas como é que essa ideia antiga se aplica ao nosso mundo de hoje? Bom, acontece que a gente está vivendo um paradoxo gigantesco e essa perspectiva ajuda a gente a entender o porquê. Por fora, a gente nunca esteve tão conectado. Globalização, internet, economia, tudo nos uniu. A gente construiu um mundo onde todo mundo depende de todo mundo. Mas e por dentro? O que a gente está sentindo? Essa conexão, que parece forçada, gerou crise, conflito, aversão. Parece que quanto mais perto a gente fica um do outro, mais a gente se odeia. É um caos. Essa frase aqui resume o problema perfeitamente. A nossa programação interna, o nosso software, é focado no eu, no amor próprio. Só que essa programação está em conflito direto com a realidade externa, que é de interdependência total.
É como tentar rodar um programa super moderno num computador de 30 anos atrás. Simplesmente não funciona. Mas, calma, que tem uma boa notícia no meio disso tudo. Essa crise toda não é um sinal de que tudo deu errado. Pelo contrário, ela é o gatilho. É o que está forçando a gente a enxergar nossa verdadeira natureza e, quem sabe, apontando para uma solução. Todo esse conflito global, na verdade, está esfregando a verdade na nossa cara. A gente é um único organismo. Esse lado negativo, essa crise toda que a gente vê, é a primeira vez que a nossa identidade coletiva de verdade está aparecendo em escala mundial. É ruim? É. Mas pelo menos agora a gente sabe com o que está lidando. E essa é a sacada crucial. Tentar mudar as coisas sozinho e individualmente está fadado ao fracasso. Por quê? Porque a ideia de que somos seres isolados é falsa. O paradoxo é esse. A gente percebe que não está mais sozinho, mas a verdade é que nunca esteve. Então qual é a saída? A mudança tem que acontecer no nível do sistema, do todo. Em vez de focar em mudar o eu individual, a estratégia é mudar o ambiente, as ideias, os valores, as conexões que a gente compartilha. Porque, voltando na ideia do holograma, quando você muda o todo, cada pedacinho, cada parte se transforma junto. É inevitável. E tudo isso nos leva a reinterpretar um dos ensinamentos mais antigos que existem. Nessa visão holográfica, amar o próximo como a si mesmo deixa de ser só um conselho moral bonito, vira uma descrição literal da realidade. Porque o próximo é de fato uma parte da gente. E talvez perceber isso seja o verdadeiro objetivo de ler o livro da nossa existência.